Olá pessoal, aqui quem fala é Michel Camargo. Estamos começando mais uma aula de mecânica dos fluidos da nossa série Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 32, cálculo de perda de carga. É a segunda parte desse assunto, né, tão importante. Então vamos começar, né, na aula 32, cálculo de perda de carga, onde a gente vai estar falando da definição de camada limite e rugosidade. Bom, camada limite numa placa plana. Aqui eu vou tentar fazer de maneira bem pautada, porque assim, a maioria dos livros, de um modo geral, eles não explicam muito bem, né? Você tem poucas linhas e eu particularmente demorei um certo tempo para entender o conceito aí de camada limite. E isso vai ser importante lá na hora que a gente estiver falando do conduto propriamente dito, né? Então vamos lá. Seção ao longe aqui, que está aqui na imagem, né? Essa imagem continua, eu só simplesmente apaguei para a gente fazer no passo a passo, né? E poder entender mais facilmente. Vamos imaginar, vou falar ar só para ficar uma questão só de ficar mais fácil a descrição. Vamos imaginar uma situação, a gente tem uma placa onde eu tenho um escoamento de um ar, né? Do ar. Por exemplo, posso colocar um ventilador, né, eu coloco um ventilador aqui e esse ventilador ele vai forçar, né, o ar passar nesse sentido. Bom, o que vai acontecer? Eu tenho uma determinada velocidade que esse ar não é influenciado por nada, então ele está vindo velocidade V0, né, então a velocidade, o perfil de velocidades do escoamento é uniforme, ou seja, eu tenho uma única velocidade, porque eu não tenho nada. O que acontece? Vai chegar um determinado momento que eu vou chegar no ponto zero ali no bordo de ataque. Então eu cheguei na minha placa. A partir desse momento, a placa em contato com esse ar que está escoando vai começar a influenciar esse ar. Aí vem falar, mas por que tem essa influência? Não sei se você assistiu, mas a gente comentou lá no começo lá das aulas, lá na aula 2 ou 3, não me lembro agora, a respeito do princípio da aderência. O que é o princípio da aderência? O princípio da aderência diz o seguinte, que o fluido, em contato com a superfície, ele adere à superfície e passa a ter a mesma velocidade da superfície. E aí o que acontece? Se a superfície está parada, o que acontece com o fluido que está em contato com a superfície? Fica parado também, então a velocidade é zero. Então, é mais ou menos, né, eu explicava lá na questão do princípio da aderência, como você está numa rua, numa avenida, e vê uma pessoa e para o carro de forma errada. Aí você está vindo atrás, esse carro atrapalha essa faixa. Aí o cara tem que sair de lado. Ao ter que sair do lado, ele acaba atrapalhando o outro carro que vem na outra pista e assim por diante. Então, todo o escoamento de carro, podemos dizer assim, é influenciado por esses veículos, por esse veículo que parou na faixa aqui de forma errada, na primeira faixa. Aqui em São Paulo é muito comum, o pessoal acha que ligar o pisca-alerta resolveu o mundo, né? Então isso acaba atrapalhando ali todo o fluxo de carro nessa rua, nessa avenida. Bom, então voltando aqui à questão do ar na placa. Então o ar ele vem, começa a entrar em contato. Então eu vou ter várias partículas de ar que vão ficar em contato com a superfície e vão se aderir. E essas partículas vão influenciar as demais, por como a gente sabe, tem a viscosidade. Saiu lá da explicação de viscosidade, inclusive, né? As duas placas planas e tal, e o conceito de viscosidade saiu dessa experiência das duas placas. Então o que acontece? A velocidade que era uniforme, a partir do momento que ela entra em contato com a placa, ela começa a se alterar. E aí eu passo a ter um outro perfil de velocidades, né? Então você vê que eu tenho uma área que continua lá em cima, continua constante, com a mesma velocidade V0 que eu tinha, ou seja, não foi influenciada pela placa, e de um trecho entre a placa e o ponto A, indicado aí na figura, ele passa a ter uma influência da placa. Veja que ele começa com velocidade zero, então o tamanho da seta é o tamanho da velocidade, o módulo da velocidade, e onde está tracejadinho é como se fosse o ponto zero referência. Então ele sai do ponto zero e vai aumentando, né, até a velocidade V0 que eu tinha inicialmente. Então você veja que a partir do ponto A para cima a velocidade não se alterou.
À medida que eu continuo avançando na placa, essa velocidade ela continua se alterando. Então, ou seja, ela começa de uma velocidade zero e começa a se alterar de tal forma que vai influenciando aí, né, sucessivamente as camadas aí, que seria como se fosse um escoamento lá, várias placas, né, e elas vão se cisalhando, né, que a gente explicou lá da viscosidade. Continuando, o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento um determinado ponto em que a placa já não influencia mais o meu escoamento. Então assim, eu vou chegar lá no ponto C para cima, eu não vou, né, que você tem aqui a curva, então eu não vou ter mais a influência da placa sobre a velocidade do escoamento. Então o que acontece? À medida que o ar ele vai se aproximando da placa, ele começa a sofrer essa influência de velocidade, começa a ter esse perfil de velocidades aqui. Chega um pouco mais adiante, ele influencia ainda mais, e chega um determinado ponto que ele não influencia mais, né? Então eu passo a ficar com uma velocidade constante, o perfil fica constante, né? Então a partir do momento que eu tive essa curva já determinada e ela não influencia mais, eu passo a ter uma constância, eu não tenho mais essa mudança. O que acontece? E se eu fizer uma linha, tracejar uma linha em todos esses pontos sucessivamente, eu tenho justamente o ponto seria a fronteira da onde a velocidade não é mais influenciada. Dali para cima eu não tenho mais influência da velocidade. A essa fronteira, a esse limite, que é chamado a tal da camada limite. É claro que em termos de espessura no escoamento, isso é bem pequenininho. Aí você fala, tá, se é pequenininho, por que você está falando disso? Porque isso vai se influenciar lá quando a gente for falar do diagrama de Moody-Rose, se o escoamento ele é hidraulicamente liso ou hidraulicamente rugoso. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a rugosidade for maior do que a camada limite, eu tenho um escoamento, a rugosidade passa a influenciar o escoamento. Então eu passo a ter um escoamento hidraulicamente rugoso. Se a rugosidade do tubo, do conduto, for menor do que a camada limite, aí eu passo a ter um escoamento hidraulicamente liso. Aí você me pergunta, e daí? E daí que se for de um jeito o cálculo é de um jeito, se for de outro o cálculo é de outro. Então entender o conceito de camada limite é importante por causa disso. Bom, o que a gente vê, né? Isso vai acontecer em todo tipo de escoamento, seja ele líquido ou gasoso, eu vou ter a chamada camada limite. Então eu vou ter a influência da minha superfície no meu escoamento, no perfil de velocidades. Então seria essa alteração do perfil de velocidades que é causada pela superfície mediante o escoamento do fluido. Então, se eu for tirar, né, daquela figura anterior, eu tenho a velocidade V0, né, se aproximando, eu tenho a barra, à medida que o x vai aumentando, né, eu vou avançando na direção positiva de x, eu vou tendo a influência maior, cada vez maior, até um determinado limite. Isso é chamada de camada limite, e o fluido acima dessa camada é chamado de fluido livre. E eu tenho como calcular, inclusive, esses x, né, essa distância aí é possível calcular lá pelo número de Reynolds. Bom, o que acontece? Eu tenho então, no escoamento, dependendo da situação, a gente definiu lá, né, escoamento turbulento e escoamento laminar. Então eu posso ter isso aqui acontecendo também. Então eu posso ter situações onde eu tenho a camada limite laminar, quer dizer que o fluido ele mantém aquele comportamento laminar. Eu sempre vou ter uma camada limite laminar, e eventualmente pode acontecer de eu ter um escoamento, uma camada limite turbulenta, que é a partir do qual o escoamento fica mais doidão,
ele passa a ficar um escoamento turbulento. Aí você vem a pergunta, tá, e daí se o escoamento é laminar, se o escoamento é turbulento? O escoamento turbulento, a gente explicava lá numa das aulas sobre isso, eu não me lembro qual mais que as partículas, né, os elementos do fluido, ele tem um escoamento completamente aleatório. Então vai para cima, vai para baixo. Para quem já andou de avião, existe o fenômeno lá da turbulência. Passamos por uma turbulência. O que acontece? Né? O avião fica todo doido, vai para cima, vai para baixo. Por quê? Porque o vento que está passando, hora empurra para cima, hora empurra para baixo, e aí o avião fica meio doidão, né? E é uma situação mais complicada, vamos dizer assim, para o piloto manter ele, dependendo do tipo de tempestade, ele tenta passar por fora, não por dentro, para evitar. E quando eu tenho, no caso, o aparecimento dessa camada limite turbulenta, o escoamento turbulento, até por essa questão, eu vou ter mais choque entre as partículas. Além do fato da viscosidade influenciar, o choque das partículas também vai influenciar. Então a perda de carga de um escoamento turbulento é maior do que a perda de carga de um escoamento laminar. Na prática, nas maioria das instalações de bombeamento, o escoamento é turbulento. Né? Fazer laminar, a velocidade tinha que ser muito baixinha, eu teria uma vazãozinha muito pequena, ou teria que ter um puta de um tubo muito grande, e aí ficaria inviável economicamente. Né? Então o ideal é que o escoamento fosse laminar, mas na prática os escoamentos são turbulentos. E aí eu tenho a chamada subcamada limite, né? Então, o que seria essa subcamada limite? É justamente a região aonde eu passo a ter, né? Deixo de ter um escoamento laminar para ter um escoamento turbulento. Então isso é chamada subcamada limite. Na prática a gente não vai ficar muito preocupado com isso não. Bom, vamos falar então do desenvolvimento da camada limite em condutos forçados. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um tanque, que nem está marcado aí, onde, né, em cima lá eu tenho um fluido livre, né, que é um tanque aberto, poderia ser fechado, mas está aberto. Mesmo que fosse fechado, ele poderia também ser fluido livre, não teria nenhum problema. Então o que vai acontecer? Nesse escoamento, lá na equação da energia, a gente vai pegar então o ponto 1, que seria a superfície, né, desse reservatório, e vai até o ponto de interesse, né, que é o interesse do estudo. O que vai acontecer? Eu vou sair, a gente falou lá que é um reservatório de grandes dimensões, a velocidade na superfície do tanque é praticamente zero, porque como o reservatório é de grandes dimensões, o nível ele demora, digamos assim, para mudar, né? Então ele praticamente é desprezível, então a gente considera a velocidade zero. Então isso é uma das hipóteses que a gente já utilizou bastante. O que vai acontecer? Esse fluido vai entrar no meu conduto, nesse caso aqui é um tubo, porque é circular, está ali, né, pela indicação do desenho técnico, e ao entrar, ele sai de uma velocidade mais ou menos uniforme e começa a ser influenciado pelo diâmetro, pelo conduto, né, pelo princípio da aderência que a gente falou agora há pouco. Aí o que acontece? Eu passo a ter essa linha aí que está mostrando, que é justamente o que seria o desenvolvimento da camada limite. Bom, você vê que eu já tenho o perfil de velocidades indicado aqui na figura, né? Aonde eu tenho a velocidade zero no diâmetro da tubulação e depois eu tenho outras velocidades até a velocidade máxima. Isso quando começa na entrada do tubo. À medida que eu vou avançando na direção de X no meu escoamento, a influência da tubulação vai aumentando sobre a velocidade do escoamento. Então eu passo a ter quase uma parábola aí, e você vê que quase as duas linhas estão se juntando, que é justamente a camada limite, né, que a gente está falando. E vai chegar um determinado momento que se estabiliza. Então eu tenho aí o X barra, que é justamente o trecho, né, da minha tubulação entre a entrada e aonde passo a não ter mais influência da superfície do tubo sobre a velocidade do escoamento.
né? Então você veja que a camada limite, né? Então começou, né, no diâmetro máximo, foi afunilando até que ela se encontrou. Quando ela se encontra, as duas camadas limite, né, dos dois tubos aí, eu passo a não ter mais influência, a minha velocidade não muda. Então eu passo a ter agora uma velocidade com um perfil, né, de velocidades, né, distinto, de zero até a velocidade máxima no conduto, mas eu não tenho mais mudança, a velocidade passa a ficar constante, né, o meu perfil de velocidade passa a ser constante. A velocidade não é constante na seção, mas esse comportamento é constante, né, dali para frente eu passo a ter uma constância na minha velocidade. Bom, o que vai acontecer, né? O que a gente determina então? Até esse ponto do x barra, eu tenho um diagrama variável, ou seja, a minha velocidade está mudando com a distância à medida que eu adentro a tubulação. A partir do momento que não se altera mais, ele passa a ser chamado de regime dinamicamente estabelecido. O que é isso? Quer dizer que o meu perfil de velocidade já foi desenhado, digamos assim, ele já foi determinado pela influência do tubo, e o tubo, se for maior, se for menor, o diâmetro vai estar diretamente ligado a isso. Aí o que acontece? Eu passo a estudar o meu efeito de perda de carga a partir do regime dinamicamente estabelecido. Aí você pode perguntar assim, mas não vai ter perda de carga na entrada por causa desse diagrama, dessa variação do diagrama aí, nessa parte variável? Sim, vai haver, e essa perda de carga vai ser chamada perda de carga localizada, e normalmente ela é determinada experimentalmente. Não dá para a gente fazer cálculos aqui matemáticos nesse trecho, né? Fica para cálculo, perda de carga localizada. Aí que acontece, né? Então eu posso ter a seguinte situação, né? Que é o que vai acontecer na prática. Eu tenho a entrada do tubo, eu começo a ter uma camada limite laminar e você vê que tem um afunilamento depois, né? Dá um estreitamento, né, dessa camada limite, ela vai aumentando, e em determinado momento a camada limite, no caso laminar, né? E a camada limite tubular vai aumentando. E aí eu vou ter no escoamento uma parcela de escoamento laminar. Veja aí que vai no tubo, ao longo do tubo em cima e embaixo, né? Você tem aí essas linhazinhas, que é justamente a representação da camada limite laminar, e vou ter também a camada turbulenta, né? Então nesse regime aí o escoamento vai se tornar turbulento, mas eu continuo tendo um escoamento laminar justamente nessa camada limite, que vai ser justamente importante para a gente determinar se o escoamento é dinamicamente do ponto de vista hidraulicamente liso ou hidraulicamente rugoso. Aí daí, né? A gente falou do número de Reynolds lá atrás, a gente comentou. No caso de conduto de seção circular, os tubos, eu tenho essa determinação de laminar e turbulento em função do número de Reynolds. Então, se o número de Reynolds for menor que 2000, fazendo o cálculo, eu tenho então escoamento laminar. Se o escoamento for acima de 2400, né, o número de Reynolds, eu tenho um escoamento turbulento. Aí não sei se você reparou, tenho lá entre 2000 e 2400, eu não estou falando nada. Lá na aula, quando a gente falou de número de Reynolds, a gente comentou sobre o escoamento de transição, que não é nem laminar e nem turbulento, né? Então, nesse trecho, se o número de Reynolds, se você está fazendo um projeto, você calcula o número de Reynolds e você determina que o número de Reynolds é 2200, por exemplo, mude algum parâmetro, porque no escoamento de transição a gente não pode usar nem os recursos matemáticos do escoamento laminar e nem do escoamento turbulento. Então não dá para você trabalhar. Então você deve mudar algum parâmetro para que o seu número de Reynolds ou caia no Reynolds laminar ou caia no escoamento turbulento. Senão você vai ter problema, vai dar zica. Vai dar zica porque o que você calcular não é confiável. Então esses são os parâmetros que a gente tem que adotar na hora de fazer o projeto relacionado à instalação de bombeamento. Bom, rugosidade. A gente vai usar a letra eta.
Os condutos apresentam asperezas nas paredes internas que influenciam na perda de carga. Quanto mais rugoso, então você imagina um tubo de concreto e um tubo de alumínio, né? O alumínio é muito mais liso do que o tubo de concreto. Então fica evidente que essa aspereza, né, que no caso a rugosidade dos condutos, vão influenciar na questão da perda de carga, né? E vai. Não são uniformes, né? Então não é, aqui no desenho está tudo bonitinho aqui, né? Toda uma ondinha, mas não é, né? Se você for olhar do ponto de vista microscópico, ele hora é maior, hora é menor, né? E para isso tem algumas medidas de rugosidade que se faz, né? Algumas medidas, e a própria determinação do número de rugosidade é uma fórmula que se adota e você tem alguns critérios, né? Mas no estudo aqui a gente vai considerar como uniforme num determinado momento, mas depois isso aí vai sumir lá na frente, né? Então o Ezinho, que é a viscosidade do meu tubo, né, vai ser determinada pelo Epson. No estudo de perda de carga a gente vai ver que o que mais influencia não é o Epson, é justamente a rugosidade relativa, que é o diâmetro hidráulico vezes o Epson. Por que tem por que isso é importante? Imagina você está trabalhando com um tubo de 1 polegada, 25,4 milímetros, e você está trabalhando com um tubo de 1 metro de diâmetro, e os dois com o mesmo material. Você acredita que a rugosidade vai influenciar nos dois tipos de tubo, nos dois diâmetros de tubo, de maneira similar, equivalente? Não vai, fica evidente que não. Então por isso que a gente vai estar falando de rugosidade relativa e não de rugosidade absoluta ou simplesmente rugosidade. Bom pessoal, chegamos então ao final dessa segunda parte de cálculo de perda de carga. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, compartilha, deixa comentários aí, né, sugestões, que a gente vai estar tentando adotar aí nas próximas aulas. Um abraço e até a próxima.